A paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Oi, bom dia. Bom dia. É com imensa alegria estamos mais uma vez na presença de Deus, tendo a oportunidade de estar lendo a palavra para nossas filhas e também agradecendo a Deus por esse momento, pelos aniversariantes que nós vamos ler daqui a pouco. E tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje estaremos lendo o Êxodo 9 e 10. É força de praga, né? Que Deus enviou para manifestar o seu poder e para que o faraó tivesse o coração obstinado, quebrantado, né? Mas não quebrantou. Estaremos orando pelo Jucimar, que está completando mais um ano de vida, o Agacir, o Glaicon, esses 3 aniversariantes de hoje, dia 19 de maio de 2025. Seria isso? Também aniversário de casamento da Camila e do irmão Alisson. Amém? Vamos estar orando por eles também. Quer começar a ler, amor? Então, começar a ler. Hoje nós vamos ler Êxodo 9 e 10. Linda. 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 Não, depois vamos dar tchau. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. E ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais, em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderei ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer o que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir.
Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor, olha só, apressaram-se em recolher aos abrigos e os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre mulheres, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortaram o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos. Tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração. Ele e os seus conselheiros, o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois... E o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra. Eles não se podem enxergar, até não se poderem enxergar o solo. Devolverão ao pouco que ainda lhe restou de tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotado nos campos. Encherão os seus palácios e suas casas de todos os seus conselheiros e de todos os seus egípcios. Algo que os seus pais e os seus netos, os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu na presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebeis que o Egito está arruinado? Pois Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. E disse Faraó: vocês vão mesmo precisar
do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estarão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem todas as vegetações, tudo que foi deixado pelo granizo. E Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia, e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tanto gafanhoto, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, e em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente disseram: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o Senhor Deus, para que ele leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muito mais força um vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitava. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse ao faraó Moisés: saia da minha presença, traga-me e não apareça nunca mais diante de mim. No dia em que vier a minha face, você morrerá. E respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos comentar, não? Segunda-feira tá uma... Final de semana foi movimentado, muito agitado mesmo. E essa semana também vai ser muito movimentada, né? Várias coisas para fazer, vários planejamentos, tudo na direção de Deus, né? Várias atividades ali. Mas Deus vai nos capacitar e Deus está nos dando vitória, né? Eu creio no poder e na promessa que o Senhor nos passou, né? Deus tem, quando nós vamos em congregações diferentes, e daí sempre levanta alguém para falar que Deus tem um projeto grande na nossa vida, uma promessa grande, né? Juntos. Então é maravilhoso, e estamos esperando esse tempo, né? Que Deus falou para nos capacitar, e eu tenho certeza que quando chegará o momento de Deus, as nossas vidas serão usadas para conseguir mais almas para Cristo, né? Através do Espírito Santo que convence. Nós só fazemos a nossa parte, falar do amor dele, orar, se posicionar perante a ele e ficar na presença dele. Não é ir no culto, não é ir na igreja, é presença de Deus. Por isso que ontem, assim, foi bem bacana a pregação ontem, né? 2 Samuel 6 ontem, né? Onde falava da Arca da Aliança, sobre a vara de Arão, né? Ele foi escolhido, sobre o maná e sobre as tábuas, né? Sobre a obediência de estar
na presença de Deus e o maná que nos sustenta. Vamos orar então pelo Jucimar, o Agacírio e o Glaico, comemorando mais um ano de vida. Nosso irmão Alisson e irmã Camila, mais um ano de vida de casamento. Vamos orar, filha? Soberano Deus, eterno Pai, nosso Deus maravilhoso. Pai querido Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor Jesus, mais nesta manhã. Pai amado, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai querido Senhor. Cuida da nossa família, cuida, Senhor Jesus, de cada departamento da nossa igreja. Vai na frente, Senhor Jesus, do pré-congresso das crianças, Pai querido Senhor Jesus, que está chegando este final de semana agora. Que haja, Senhor Jesus, reconciliação, que haja, Pai querido Senhor Jesus, pessoas se aceitando, Senhor, entregando suas vidas, Pai querido Senhor. Porque o Teu reino, nós temos que ter o coração de criança, Pai querido Senhor, para poder entrar no Teu reino, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, os aniversariantes de hoje, Senhor Jesus, a cada um, Pai querido Senhor. Guarda, Senhor Jesus. Prospera, Pai querido Senhor Jesus, financeiramente e espiritualmente, Pai querido Deus. Abençoa o casamento, Senhor Jesus, do Alisson com a Camila, Senhor, este matrimônio, Pai querido Senhor Jesus. Pai amado Senhor, abençoa esta família, Pai querido Senhor Jesus. Pai amado Senhor, entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, aceitamos a Ti como o único suficiente Salvador, Pai querido, todos os dias, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos deslizes, nos perdoa, Senhor Jesus. Estamos aqui com o coração, Senhor Jesus, quebrantado, Pai querido Senhor. Nos arrependemos das nossas falhas, Pai querido Senhor. Nos perdoa, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, eu entrego, Senhor Jesus, este dia a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido Senhor, fica conosco, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Isso. Deus abençoe a todos. Um bom dia, uma ótima semana. Que Deus permaneça contigo todos os dias. Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Amém. Tchau. Tchau.